Estamos de volta e hoje a nossa convidada é uma pessoa muito especial, a juíza da 2ª Vara da Comarca de Guaporé, a doutora Flávia Monteiro, para falar um pouquinho sobre a presença feminina na justiça. Doutora Flávia, eu vou começar com uma história. Meu professor de fotografia, quando eu fazia fotografia em jornalismo, ele deu para cada grupo uma missão de sair buscando alguns objetos, alguns animais, ir para a natureza. Então, para alguns ele pediu para identificar carros de determinada cor e ele me pediu para identificar borboletas azuis. Aí eu pensei, ele vai querer que eu fotografe, né, uma borboleta azul. Ele disse, não, vocês vão sair e vão observar. Quantas vocês encontram? Onde elas estão? Então me tragam números onde vocês encontraram e quantas borboletas vocês viram. E eu fiz isso, eu pensei, nossa, né, não consegui entender a motivação daquela tarefa. E quando eu cheguei para apresentar, ele me disse, vocês têm que ter a sensibilidade de identificar as borboletas azuis. E quando eu vi a foto da senhora cercada de todos os homens que são autoridades aqui em Guaporé, quando foi empossada na Câmara de Vereadores, eu pensei, tá aí a minha borboleta azul. Porque é muito, muito raro a gente ter a sensibilidade de perceber quando nós mulheres, ou quanto nós mulheres ainda somos minoria em determinados cargos, seja de chefia, seja na política, seja lá no executivo, no legislativo e no judiciário. Eu pensei, deve ter uma história muito bonita para ser contada. Então eu gostaria de te receber com todo carinho, que Guaporé te abrace e te receba e que a gente possa contar a tua história. Gostaria muito que você se apresentasse para nossa comunidade. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Michele. Boa noite a todas e todos que estão nos ouvindo neste momento. É uma honra, é um prazer ser considerada por você uma borboleta azul, que para mim tem um grande significado a borboleta, né? Esse processo da transformação, do amadurecimento, do encontro muitas vezes com aquilo que nós somos, a nossa essência. Então é muito interessante você ter feito essa referência o seu experimento com a figura da borboleta relacionando a minha presença. Mas é um desafio muito grande. A minha história, eu sou uma mulher de 39 anos, nascida e criada em Santos, São Paulo. Minha família toda é de Santos, São Paulo. Minhas tias, meus tios, minha avó, meu avô. O meu pai é nascido em São Vicente, a primeira cidade do Brasil. E que a família dele também era toda de São Vicente, que é muito próximo, é como se fosse considerado, para quem não conhece, Guaporé e Serafina Correia, por exemplo, uma distância de uns 30 minutos, e que é considerado dentro da região da Baixada Santista, que compõe 9 municípios, dentre eles Santos São Vicente. É uma família que eu sou de uma família de 3 irmãos, né, comigo, e o mais interessante que tem a ver com a sua borboleta azul é que a minha avó paterna, da dona Filomena, sempre teve o sonho de ter uma filha mulher. E ela teve essa primeira filha mulher que logo morreu depois do nascimento. Era muito comum antigamente que essas mulheres perdessem os filhos. E a primeira filha dela foi uma filha mulher e ela perde essa primeira filha. E depois ela tem mais 2 filhos, que é o meu tio, Norberto, e o meu pai, Valdomiro. E não teve mais meninos. E não teve mais filhos, e não teve mais nenhuma menina. Aí, os 2 filhos vão lá e tem mais... O meu tio Norberto tem mais 3 meninos. Meu Deus, é nessa encarnação que eu vou ter uma menina pra cuidar? Aí, mais uma vez, minha mãe tem os 2 primeiros filhos, 2 meninos, não preciso nem dizer. E naquela época, quando eu tenho uma diferença de 5 e 6 anos para os meus irmãos, que é, quando se é criança, é uma diferença considerável, depois que fica mais velho, nem tanto. E quando a minha mãe diz para ela, estou grávida, ela falou, é agora ou nunca. É a minha última chance, ela falou, de ter essa menina. E ela tinha muita expectativa, ela criou todas as expectativas que essa menina viria. E ela é uma referência para mim como mulher, a minha primeira referência como mulher. Eu tenho muitas mulheres que me inspiram,
E eu me sinto muito privilegiada por isso, mas ela é a primeira mulher que me inspira, que era uma mulher que quis trabalhar na época dela, quis trabalhar, lutou por isso. E o Pelo meu direito de avô trabalhar fora. não entendia, tinha milhares de restrições e preconceitos. Ele era feirante, ele tinha uma barraca que vendia meias na feira, na porta da casa dele, que era na rua Sinhá Junqueira, número 24, na Vila São Jorge, em São Vicente. E ele veio com essa coisa, não, mas você não precisa trabalhar e eu consigo, aquela coisa Eu tenho da que sustentar a casa, deixa comigo. autossuficiência. Exatamente. Do provedor e tudo mais. E ele defendeu essa ideia e pronto, era isso que eles queriam. E ela não, ela falou, eu quero, porque eu quero dar mais e o melhor para os meus filhos. E foi atrás, e ela foi ser merendeira no município de São Vicente. E foi. Então ela tinha o dinheiro dela, ela tinha as coisas dela, ela tinha toda a organização dela, a independência dela, mas o mais interessante é que ela nasce com um problema congênito no coração. Ela nasce com uma má formação cardíaca. E quando ela nasce, a mãe dela, a minha bisavó Lourdes, chega com a notícia, olha, dona Lourdes, a sua filha tem um problema sério e que não passa de 6 meses de vida. E ela viveu 63 anos. Ela foi batalhadora em todos os sentidos. Resistiu bravamente. Sempre tomando medicamento, acompanhando essa questão do coração, mas conseguiu cumprir a missão dela, que era cumprir e ter a filha mulher, né? Que aí tem essa representação da avó ser mãe 2 vezes. Exato. Ela ter essa filha mulher como na condição da minha... de exercer essa figura da minha avó paterna. E aí minha mãe a presenteou como minha madrinha. Ela falou, não, então agora você será a madrinha desta menina. E eu me recordo de várias pessoas me contando essa mesma história quando eu era muito pequena, que falavam assim, olha, ela nasceu, tudo, mas na hora na porta tinha uma coisa bem interessante, aquele ritual do rosa e do azul na porta do quarto da maternidade, porque também não era tão comum a ultrassom, todos aqueles meios para saber, tal. Era na expectativa mesmo. Era até o final, era estilo final de novela das 21 horas, tinha que esperar. Haja coração pra ela. Né? E aí, na hora, acendeu a luz que não era uma menina. Aí foi uma frustração, porque disse que todo mundo começou a rir, falou pra ela, olha, acabou. Já foi e tal. E quando ela chega dentro do quarto, falou, mas ué, me disseram que não era uma menina. Aí viraram que não era uma menina. E ela virou e falou, era uma surpresa, tal. Foi um engano que serviu como uma surpresa. E ela viu que efetivamente era uma menina. E nós tínhamos um vínculo muito forte. Nós éramos muito apegadas e essa coisa dela ser uma mulher à frente do tempo dela sempre foi uma inspiração muito grande para mim. E ela falava uma coisa pro meu pai que era uma coisa que me serviu como um ensinamento muito grande. Ela falou, tudo que os meus filhos quiserem realizar, conquistar, é meu sonho também. Então eu vou buscar. Meu filho, você quer estudar? Sim, quero estudar, mãe. Você vai estudar. E era uma coisa inquestionável. Aí virava o meu avô, mas ele não pode. Como é que ele vai estudar? Como é que vai pagar a faculdade? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Ele precisa trabalhar. Ela, não, meu filho vai ser o que ele quiser. Olha a importância desse apoio familiar e passando da família para a sociedade, num mundo onde a gente dificilmente acredita que pode ser o que a gente quiser, né? Com certeza. É um mundo que vem nos podando desde sempre. E é incrível porque é muita inspiração quando a gente vê que realmente você quer chegar lá e você pode chegar lá. Mas não é fácil. Porque você é a minoria da minoria. Se hoje uma menina te olhar, se ela olhar lá a sua foto, se ela acompanhar a nossa entrevista e ela se espelhar em você, com toda certeza ela vai acreditar. Eu também posso. Eu acho que ali está a grande importância da gente ter essa representatividade, da gente ter essa presença da mulher e da mulher negra. Você veio para uma região de colonização italiana,
de maioria absoluta branca e que tem uma cultura realmente machista, é uma cultura ainda de preconceito que a gente, com o tempo e com as gerações que vão chegando, a gente vai tentando derrubar aos poucos, não é, com muita paciência e perseverança, mas a região sul como um todo é muito difícil a gente ver os cargos de importância sendo ocupados por mulheres negras. Quando eu te pergunto como é que você se sente como uma juíza negra, eu nem gostaria de te fazer essa pergunta, eu gostaria que fosse tão natural, não é? Mas a gente ainda faz essa pergunta, porque é importante você explicar para todos os outros como é que você se sente, porque é uma minoria de uma minoria. Para mim, é uma grande honra poder, sim, ser uma mulher negra exercendo um cargo na magistratura gaúcha. Você tem ideia de quantas são as mulheres negras na magistratura no Brasil? Gente, a presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul é uma mulher negra. Foi das mãos dela que eu recebi o meu diploma de posse. Então, isso para mim é uma coisa que supera qualquer coisa. Eu falei da primeira mulher que me inspirou. E essa é uma das mulheres que mais me inspira hoje. Para estar nesse lugar, para estar aqui hoje, falando com você, interagindo com as pessoas. Eu venho muito aberta para um compromisso de um sistema de justiça que caiba a todo mundo. E esse desafio, por que aqui e não em outro lugar? É porque eu sinto que a missão é essa, que né? bom. Que há necessidade de se romper com isso. Não pelo fato de eu ser uma mulher ou ser uma mulher negra. Isso é importante, não dá para descolar da minha figura, porque isso está associado à minha imagem. As pessoas me olham e me veem assim. Elas vão entrar nos espaços que talvez elas não estejam tão acostumadas a verem pessoas como eu, e elas vão me ver ali. E às vezes elas podem achar bom, às vezes elas podem achar nem tão bom, às vezes isso pode trazer um pouco de insegurança, isso pode trazer um pouco de desconfiança. E a minha preocupação é muito com essas pessoas, humanizar essa relação do exercício da jurisdição. Para mim, isso é muito importante. Então, eu, independentemente de quem eu exteriorize ser, eu tenho um compromisso muito grande com as pessoas. Eu sempre gostei de gente, de ouvir histórias de pessoas, sejam elas quais forem. Eu tenho acesso a algumas pessoas que são extremamente cultas, com currículos impecáveis, que eu admiro, mas eu também tenho acesso a pessoas muito simples e que têm as suas formas de manifestação de inteligência, de solidariedade, de cultura, com vontade de viver, com histórias de vida interessantíssimas. E eu sempre gostei de ouvir. Eu sempre quis saber muito do que você está trazendo aqui. Qual é a sua história? A que você veio? Qual é a missão que você entende que você veio cumprir aqui, nesse planeta? O que você veio fazer? Então, eu sempre tive muito esse cuidado de ouvir as pessoas, de me interessar, de querer saber o nome das pessoas, de querer saber quem inspiram elas, como essas mulheres que me inspiram e que estão trazendo. É desafiador? É. Não digo que não dá insegurança, mas ao mesmo tempo fortalece muito. Porque, óbvio, eu vou ter resistência, eu posso vir a ter resistência de pessoas que, por razões outras que não a minha capacidade de fazer um bom trabalho, não gostem de mim, ou que tenham uma antipatia por mim, mas eu também vou ter muita gente que vai gostar de mim e vai admirar o meu trabalho pelo bom trabalho que eu quero prestar, independentemente de ser uma mulher negra. Esse é o compromisso que eu tenho, é nisso que eu acredito. Então, esses espaços, essas oportunidades, receber um diploma da mão da desembargadora Iris, para mim, é uma coisa muito cara. Existem muitos obstáculos. Eu já passei por muitas coisas, porque hoje em dia muita gente vai dizer: "Ai, mas agora tudo é racismo, é mimimi, essa conversa é cansativa, é militância, é papo de feminista, é papo de tudo". Fica estigmatizando isso e relativizando muitas vezes a dor do outro, o que é muito
problemático, na Que eu minha acho que no opinião. final das contas é o nosso grande problema como Sim, sociedade hoje em dia, né? sim. Porque o caminho de cada um, eu sempre digo, eu não posso percorrer o mesmo caminho que você, sentindo as mesmas coisas, mas eu posso tentar me colocar no seu lugar, não sentindo como eu me sentiria, tentando me sentir como você se sentiu e o contrário também. Por isso que eu acho que é um grande presente para a gente abrir esse debate para Guaporé, para a região, esse pioneirismo. A gente já teve outras juízas maravilhosas que, Com certeza. inclusive, aqui em Guaporé, eu sempre digo a doutora Andréia, a doutora Renata fizeram um trabalho belíssimo, mas a gente dá mais um passinho adiante, por você ser uma mulher negra, e é muito bom para todos nós como sociedade. Eu fico muito feliz de pensar que tem aquela menininha que vai olhar para você e vai dizer, um dia eu vou chegar Com lá, certeza. né? Eu posso, olha ali, eu tenho um exemplo para seguir. Eu acho muito importante essa representatividade, no final das contas é o que conta, né? Quem nos inspira? Então você buscou inspirações, mas outras pessoas vão se inspirar em você. Eu espero que sim, porque é uma trajetória desafiadora por tudo. A preparação para o concurso, todas as coisas que nós vivemos na trajetória, porque você não vive só o concurso. Claro que A não. vida vai acontecendo e outros desafios vão surgindo. O que é eu, na verdade, eu saio de uma outra prova oral numa carreira que era o Ministério Público e venho para uma prova oral no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que é vanguarda em termos de jurisprudência, em termos de avanço. Você colocou algumas características da região sul que podem, entre aspas, trazer aí um certo medo das pessoas que não se enquadram naquele perfil posto. Mas eu acho que é muito pelo contrário. Quando o Sul, o Rio Grande do Sul, a região Sul avança, ele avança a passos largos nos debates e ele vira vanguarda. É. Ele abre portas para que outras pessoas cheguem, para que o debate cresça. E eu acho isso muito importante. Por isso que tinha que ser o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por isso que tinha que ser trazida pelas mãos da desembargadora Iris. E eu sou grata e tenho uma verdadeira adoração. E uma das coisas que mais me marcaram no dia da posse foi o momento em que ela olha para mim e diz, com todas as letras, eu até me emociono quando eu lembro disso. Ela fala: quando eu vi você chegando, eu me vi chegando há 38 Olha, anos coisa atrás com a linda. sua família. Então, eu achei aquilo, eu fiquei impactada com a sensibilidade dela, Uhum. com a capacidade dela, além dela ser uma mulher extraordinária, no sentido da palavra, a capacidade, a sensibilidade, a humanidade dela de dizer aquilo sem nenhum desprendimento para mim. E eu fiquei muito feliz, muito orgulhosa e sou grata mais uma vez. E nessa mesma oportunidade estar ali e poder estar diante de um tribunal como o que eu represento hoje. Quando você falou de mimimi, eu até peguei alguns dados para a gente se dar conta desse mimimi, entre aspas, né? Porque, como eu falei, se a gente não buscar a borboleta, a gente não vai enxergar a borboleta. Então, eu pesquisei, eu trago alguns dados, por exemplo, uma matéria que foi publicada pela Conjura em novembro de 2021, e que mostra que a gente tem no Brasil cerca de 56% da população que se declara negra, não branca, né? Quando é perguntado pelo IBGE. E desses 56% da população, a gente tem 18% de magistrados negros e apenas 6% de mulheres. E aí eu fui para uma outra pesquisa também com a Associação dos Juízes Federais, que realizou uma pesquisa com Oxford também, com a Universidade de Oxford, que mostra que numa média dos últimos 21 anos, a gente tem cerca de 11% de magistradas, 11% de mulheres. Então, se eu encher minhas mãos aqui de dedos, eu vou saber que apenas esse dedinho aqui corresponde a nós, mulheres, né, no magistrado. E quiçá a ponta da minha unha, mulheres negras. Então, percebam, não é mimimi. É uma realidade. E aí eu fico pensando, se a gente falar em méritos, se a gente falar em merecimento, se a gente falar em oportunidades, suponhamos que toda a população brasileira esteja num funil. E a gente coloca lá no topo do funil todas as mulheres, que são maioria. São mais de 50% da população. A gente coloca elas lá. Aí a gente coloca todos os negros, que são maioria. 56% da população. Por que no funilzinho lá embaixo cai tanto homem branco? Cai muito homem branco. E não desmerecendo os homens brancos, porque... Sim. Mas pensem, alguma coisa não está batendo, alguma coisa está errada no sistema como um todo. Então, um passinho por vez para a gente conseguir essa tal de igualdade que a gente busca, não é mimimi. Se a gente pensar assim, fica tão claro na nossa cabeça que
que tem alguma coisa nessa estrutura toda que ainda não está funcionando. E isso vai, no final das contas, vai acabar repercutindo nas nossas filhas, nas filhas das nossas filhas. Como vai ser o futuro para as nossas meninas? Eu tenho uma filha de 8 anos, eu gostaria muito que ela tivesse as mesmas oportunidades, que ela olhasse para o futuro e pensasse, a gente chegou a essa igualdade. E eu sei que você também tem uma sobrinha, não é? E que é uma filha de coração também. Com certeza. O que você pensa quando você olha para as meninas do futuro? Você acredita nesse futuro bem melhor para todos nós? Você tem essa esperança? A esperança sempre tem que ter, porque a esperança é que nos traz todos os dias de pé, que nos faz acreditar que podemos acordar e sim, vai ter outro dia. Se nós não tivéssemos esperança, nós nem levantaríamos da cama. Infelizmente, então a esperança é o que nos move. Obviamente que não se vive só de esperança, nós temos uma atuação, nós temos que nos mobilizar para que as coisas efetivamente aconteçam. É desafiador. Mas hoje, muitos desses assuntos que antes, se fosse há 20 anos atrás, talvez, nós aqui, nós não estaríamos falando sobre isso. É verdade. Então, só de trazer a discussão, mesmo que gerando resistência, gerando incômodos, já é um grande passo. Nós já avançamos, e muito. A Pietra, nós estamos falando de mulheres que nos inspiram. Pietra é uma grande inspiração para mim e quando Pietra nasce, dia 16 de maio de 2012, eu vou ao hospital, eu chego no hospital no dia 17 de maio de 2012, eu faço aniversário dia 18 de maio. Um dia antes do meu aniversário, eu vou ao hospital, a Maternidade Santa Joana, no Paraíso, em São Paulo, e tinha um livro que era para mandar um recado para Pietra, da chegada dela de boas-vindas, e eu vou ao livro e conto a história da minha avó paterna para ela. E digo, você veio de uma sequência de mulheres, de gerações de mulheres que são fortes, que têm um propósito, e eu tenho certeza que você veio com um grande propósito. Eu deixo um recado, uma mensagem para Pietra. Eu não sabia o que tinha pela frente, o que o destino reservava à Pietra. Não sabia. Com o nosso desafio, que é posto, né? Com a pandemia e tudo que o mundo viu, eu não estou contando nenhuma novidade, por mais que tenha algumas divergências de interpretação do que efetivamente aconteceu. A mãe da Pietra, quando ela ainda tinha 8 anos, ela falece. A idade da minha filha, hoje. Com 8 anos, a mãe da Pietra falece. De Covid. De Covid-19. Que idade ela aos tinha? 48 anos. Eu, sinceramente, no dia 25 de abril, quando as coisas começaram a se complicar, eu tinha uma coisa em mente. Eu pedia um milagre. E o milagre é o que eu sempre dizia, não é delivery, né? Eu quero um milagre com calabresa, cebola, assim, não. É um milagre. E esse milagre, mais uma vez, vem na presença da Pietra. Como a Pietra administrou aquela situação. Aquela perda. E naquele dia, eu tive que olhar o mundo com outros olhos, sob outro prisma, outra perspectiva, olhar, ver a Pietra naquela situação e falar, se ela tá de pé, eu vou ficar. Nós todos temos que estar de pé. Por ela. Exatamente. Em memória dessa mãe. E pela mãe dela, inclusive. Por ela e pela mãe dela. Porque... pela memória dessa mãe, em respeito à memória dessa mãe e a tudo que... Se ela está aqui de pé, nós temos que estar de cabeça erguida, sustentando e dando tudo que ela precisa. A partir de agora, é ela. E foi muito difícil. Um ano depois que nós fizemos o sepultamento, a mãe falece no dia 25 de abril de 2021. Em 25 de abril de 2022, eu ingresso no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para a minha prova oral. Um ano depois. Um ano depois daquela turbulência toda.
E nesse período, para se preparar, evoluir as outras fases, era muito difícil, porque, às vezes, assim, eu acho que toda figura materna, ou quem tem esse senso de maternidade, vai querer tirar a dor da criança com a mão. Parece uma coisa que você tenta... Qualquer doença, qualquer febre, qualquer tosse dos nossos filhos ou das nossas crianças, a gente pede a Deus que venha para nós. Sim. Imagina a dor de uma criança órfã de mãe. Sim. E foi muito, muito, muito difícil. E olhar para ela, depois daquele dia, de ver aquela situação, eu tinha muita preocupação como ia ser dada a notícia, como tudo, mas olhar para ela ali, o dia que eu a vi pela primeira vez depois, e tentar ler a Pietra na expressão, nos gestos, será que aconteceu alguma coisa? Como é que ela tá administrando isso? Como é possível? Era uma preocupação infinita. Mas ela, no início, ainda confundia, né, os verbos, falava muito na mãe e confundia o presente com o passado. A caixa preta do luto, né? Ninguém sabe como lidar com isso. Às vezes um adulto não consegue imaginar ela naquela situação. E todos os desafios foram colocados. E naquele dia eu disse, eu vou para o lugar onde eu tenho que ir hoje, porque hoje eu tenho a Pietra para cuidar e fazer tudo que eu puder fazer. E a mãe dela sempre, com dificuldade ou sem, sempre batalhou pelo melhor por ela. Se tivesse que pegar o mundo e dar pra Pietra, ela daria. Quantas vezes fosse necessário. E eu falei, então, se você foi, eu continuo daqui. Que bom. Com muita ela ajuda. Muito tranquila. Com muita ajuda, com muito respaldo da minha mãe, do próprio pai, das tias, da madrinha, e vamos. É muito difícil, porque você vê um batalhão não supre uma mãe. Não. A importância de uma mãe. Então, nós tivemos esse desafio e a Pietra foi a que me trouxe até aqui. E você vai trazê-la pra cá, porque também a gente quer conhecer essa menina. Vamos. Pietra vai, já tá na expectativa. Ela veio no dia da posse, que eu queria que ela visse. Justamente por isso que você me trouxe em relação à representatividade, o que significa para essas meninas. Isso aí. Eu falei, não, pega uma passagem de avião, coloca a Pietra dentro do avião e vem pra cá. E ela veio, no dia ela tava com o ouvido inflamado, e aí ela me ligou um dia antes. Olha, eu não sei, triste se eu vou conseguir ir. Aí eu, mas como? O que aconteceu? Eu tô com muita dor no ouvido. Aí eu respirei fundo e falei pra ela, filha, faz o seguinte, deixa eu falar com a vovó e nós já vamos resolver isso. Eu falei pra minha mãe, leva essa criança pro pronto-socorro agora. Vamos dar alguma coisa, vamos fazer alguma coisa isso passar, urgente. que ela tem que estar aqui. Ela tem que estar aqui. E aí ela foi. E ela estava. E ela estava aqui. E o mais interessante, todo mundo ficou maravilhado. Ela corria pelas ruas, ela corria pelas calçadas da Avenida Borges de Medeiros, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, rindo e gritando de felicidade, como se ela entendesse a grandiosidade daquele momento, e ela explodiu em emoção. Todo mundo ficou olhando para ela, correndo assim. E a gente, um olhava pro outro e falava, era isso que nós precisávamos, ver a felicidade dela. Ela corria, elas riam porque ela gritava na rua, meritíssima, meritíssima. Alguém ensinou essa palavra pra ela ali naquela ocasião, ela corria rindo. Eu achava que ela achou graça naquilo e ela foi correndo pelas ruas. Todo mundo parou pra assistir ela saindo em desabalada carreira no meio da calçada, rindo, gritando, sorrindo. Há quanto tempo nós precisávamos ver Pietra
daquele jeito novamente. Pietra, com essa história que você nos conta agora para encerrar o nosso bate-papo, ela representa todos nós que também, esperançosos de um futuro para todas as nossas meninas e para os nossos meninos, também estamos por aí gritando pelas ruas, porque quando a gente acredita, é como o sua avó falou, quando a gente acredita, acontece. Então, que bom a gente poder deixar essa mensagem de crença, de esperança, mas também de muito trabalho e muito preparo para chegar lá. Espero que a gente se encontre muitas vezes. Meritíssima, muito obrigada pela sua presença aqui conosco e por contar essa história inspiradora. Eu tenho certeza que a sua voz será muito ouvida e o eco vai repercutir por muitos anos à frente. Muito obrigada. Até a próxima. Eu que agradeço. Obrigada, Sucesso querida. por aqui. Obrigada. Um beijo. Tchau, gente. Tchau, tchau.